Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser baseadas nas nossas videoaulas, tá bom? Hoje daremos continuidade para nossas aulas de Língua Espanhola, então, por favor, peguem o livro, o caderno, caso vocês precisem fazer alguma anotação, e a bolsinha de lápis. Gostaria de novo de pedir desculpas, a minha voz tá um pouco rouca, eu tô bastante passando mal, bastante gripada, então a minha voz tá bem difícil de sair, tô aqui com meu copinho d'água, tô me cuidando, então na próxima semana vai estar tudo certo, tá? Então vamos para nossa aula. Hoje nós vamos fazer um pequeno repasso, uma pequena revisão de vocabulário e matéria da última aula e aí então partiremos para as atividades do dia, tudo bem? Prestem bastante atenção nas explicações, se for possível, se vocês acharem que é necessário, peguem essas explicações, façam anotações no caderno, tá? Porque depois vai ficar mais fácil para vocês estudarem, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos rever o vocabulário, né? Já que este capítulo falaremos de arte, estamos falando do mundo da música. Eu vou falar, vocês por favor repitam, tá bom? El piano, el piano. El piano, el cornetín, el cornetín, el cornetín, el violín, el violín, el violín, el saxofón, el saxofón, el saxofón, el bandoneón, el bandoneón, el bandoneón, la orquesta, la orquesta, la orquesta, la flauta, la flauta, la flauta, la zampoña, la zampoña, la zampoña, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la batería, la batería, la batería, la guitarra eléctrica, la guitarra eléctrica, la guitarra eléctrica, el bombo, el bombo, el bombo, el maestro, el maestro, el maestro. Muito bem. Então, lembrando que bandoneon é o bandoneon. A gente não tem uma tradução, porque esse é um instrumento da região do Rio de la Plata, da Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? El bombo é o tambor, el cornetín é a corneta, el maestro é o maestro, el piano é o piano, el saxofone, o saxofone, e el violín, o violino. La bateria é a bateria, la flauta é a flauta, la guitarra é o violão e la guitarra elétrica é a guitarra, tá? A gente aqui tem os dois nomes, guitarra pra gente é a elétrica e violão é o acústico, entretanto, em espanhol, os dois são guitarra, la guitarra é o violão e la guitarra elétrica é a guitarra. La orquesta é a orquestra e la zampoña é um tipo de flauta, tá? É uma flauta comum da área dos Andes, ali Bolívia, Peru, tá? E Equador. E vamos rever então o verbo tocar. Eu toco, tu tocas, ele toca, nosotros tocamos, vosotros tocais, ellos tocan. Vamos formar frases? Eu falo, vocês repetem. Eu toco la guitarra eléctrica. Tu tocas violín? Él toca piano. Nosotros tocamos bandoneón. Vosotros tocáis la guitarra? Ellos tocan en la orquesta. Muito bem. Agora vamos rever este diálogo. Me gustan todos los instrumentos. ¿Y tú? ¿Tocas algún instrumento, Marina? Sí, Raúl.
toco el violín igual que mi padre. Él también es músico. Ah, y Pablo, mi hermano menor, toca el piano. ¿Y tú? Eu toco la guitarra. Muito bem. Então agora vamos para a unidade 2, Comunicação e Arte, Lección 4, Las Artes, páginas 44 até a 46. Prestem bastante atenção nas atividades, façam todas elas. Se for necessário, pause os vídeos quantas vezes forem precisas. E também não se esqueçam de acompanhar as leituras e sempre prestar atenção nas explicações. Escreve a forma adequada do verbo tocar, lá na página 44, tá? Então, aqui nós precisamos observar a pessoa, né? Se é eu, tu, ele, nós, vós, eles, e então conjugar o verbo. É uma atividade bem tranquila, já que nós temos a tabela com os verbos conjugados. Se vocês quiserem dar pause, podem ficar tranquilos. Deem pause, façam a atividade e depois voltem somente para a correção, tá bom? Porque agora eu já vou ler as frases conjugando os verbos. Vamos lá? Carlos e Pedro tocam la guitarra. Carlos e Pedro são eles, né? Então, eles tocam igual está lá na tabela. Nosotros tocamos en el parque. Nosotros tocamos, nosotros já está aí, bem tranquilo, é só observar na tabela qual é o verbo conjugado. Que instrumentos tocais vosotras? Então, se é vosotras, nós também já sabemos qual é a pessoa. E o verbo conjugado para vosotros, tocais. Aquel joven toca muy bien el piano. Aquel joven é ele toca. Aquele joven toca. Aquele joven toca muy bien el piano. Vamos falar essas frases? Vou falar, vocês repitam. Carlos e Pedro tocam la guitarra. Nosotros tocamos en el parque. ¿Qué instrumentos tocáis vosotras? Aquel joven toca muy bien el piano. Muito bem. Contesta las preguntas según el diálogo. Que instrumento toca Marina? Se quiserem de novo pausar, ir no diálogo, responder e voltar depois, tudo bem. Marina toca el violín. ¿Y cuál es el instrumento que le gusta a Raúl? A Raúl le gustan todos os instrumentos, né? Assim como vimos no diálogo. Ele diz, me gustan todos os instrumentos. E pergunta qual instrumento ela toca e ela diz, toco el violín. Ok? Marca la respuesta correcta con X según el diálogo. ¿Qué instrumento toca el padre de Marina? ¿El bombo, el violín o la zampoña? El bombo, el violín ou la zampoña. Ou seja, o pai da Marina toca o tambor, o violino ou a flauta dos Andes, a zampoña. Ele toca o violino. E Raúl toca la zampoña, el saxofón ou la guitarra. Raúl toca la zampoña, el saxofón ou la guitarra. Raúl toca a flauta da região dos Andes, a zampoña, o saxofone ou o violão. Ele toca la guitarra, o violão, como nós podemos observar novamente pelo diálogo. Ele pergunta para ela, Marina, qual instrumento você toca? E ela diz, toco el violín igual que mi padre. Ele também é músico. Então, ela toca o violino, assim como o pai dela, que também é músico. Então, o pai dela toca violino. E Raul toca la guitarra, como podemos perceber ali no último balãozinho, já que ela pergunta, e você? Você toca algum instrumento? Ele diz, sim, toco la guitarra. Lê os textos. Então, nós temos 2 textos, vamos lê-los e após fazer as atividades, tá bom? Prestem bastante atenção. Las familias instrumentales. Llamamos instrumento musical a un objeto que emite sonidos musicales cuando es manipulado correctamente. Los instrumentos musicales se agrupan en familias. Estas son las principales familias instrumentales. Familia de las cuerdas. En todos los instrumentos de esta familia, el sonido se produce por la vibración de una o más cuerdas. Ou seja, violão, violino, violoncelo, cello, contrabaixo, baixo, guitarra elétrica, todos são família de las cuerdas. Familia del viento.
En los instrumentos de viento, el sonido se produce por el aire que vibra dentro de uma espécie de tubo. Ou seja, instrumentos que aqui no Brasil chamamos de instrumentos de sopro, tá? Flautas, cornetas, trompetes, várias outras, né? Como saxofone, né? Trompete, vários outros. Família de percussão. Esta família de instrumentos produz o sonido al golpearlos ou agitarlos. Então, chocalho, tambor, bateria e vários outros tipos, né? Bongô, todos eles são da família de percussão. Então, temos três famílias. A família de cuerdas, a família de vento e a família de percussão. Em português falamos cordas, sopro e percussão. E agora o segundo texto. El sonido de algunos instrumentos es muy común en la música folclórica de varios países. Así, en algunos casos, ya podemos saber de dónde son cuando los escuchamos. Vamos a ver algunos ejemplos. Las castañuelas son un instrumento de percusión y nos recuerdan la música española. Las guitarras son instrumentos de cuerdas. Então, a música espanhola, né, normalmente o flamenco, ele é com uma guitarra, né, um violão bem agitado, com cordas bem rápidas, é preciso ter dedos muito rápidos para tocar. E as castanholas são esses instrumentos que as dançarinas, né, não é uma pessoa separada, são as dançarinas de flamenco. Elas prendem nos dedos e ficam batendo para produzir os sons. Na verdade, é bem bonito e bem interessante. El bandoneón es un instrumento de viento. Su música recuerda Argentina. Por que recorda a Argentina? Porque o bandoneón é um instrumento muito utilizado na dança típica da Argentina, o tango. Agora, completa as frases corretamente. Então, eu vou fazer o primeiro, para vocês verem como é, e aí, se vocês quiserem, podem pausar o vídeo, fazer o restante e vir somente para corrigir. Vamos lá? A los argentinos les gusta tocar el bandoneón. A los argentinos les gusta tocar el bandoneón. Repitam essa frase comigo. A los argentinos les gusta tocar el bandoneón. Muito bem. Las castañuelas hacen parte de la identidad cultural de España. Repitam comigo. Las castañuelas hacen parte de la identidad cultural de España. Muito bem. E a ti, que instrumento te gusta mais? A mim me gusta mais. E aí, vocês vão colocar qual instrumento vocês mais gostam. Lembrando que el para o masculino, la para o feminino. Então, por exemplo, se vocês gostam de violino, vocês vão colocar el violín. Se gostam da bateria, la bateria, ok? Então, é vocês quem tem que decidir qual vai ser o instrumento, mas sempre começando por el e por la. Coloquem algum instrumento que já está aí, né, no livro de vocês, que vocês já saibam o que significa, que já vai ajudar bastante. Escucha e completa. Texto. Então, nós temos o texto, né, porque, na verdade, não consigo colocar o CD de áudio para vocês. Se vocês quiserem agora mesmo colocar esse áudio, tudo bem. Vocês parem a aula, peçam ajuda para o pai, para a mãe, coloquem o CD ou no som ou no computador, tá? Se for no som, é só ir adiantando até chegar no número que está dentro desse foninho no exercício de vocês. Tem um fone desenhado perto do número da questão. É só observar qual o número que está ali e colocar lá. Se for no computador, é só clicar no número. Se vocês preferirem, eu vou ler o texto para vocês irem escutando e completando, tá bom? Então, vocês vão escutar o que eu vou falando e vão ir completando aí. Depois que eu terminar de ler, eu corrijo. Vamos lá? Me gusta mucho la Semana del Arte que se realiza en el cole. Estoy muy ansioso por la presentación de teatro hoy. Cole é uma maneira informal, né, que a gente costuma falar, né, não escrever, somente falar, de falar colégio. Então, ao invés de falar colegio, falamos cole. Vou ler novamente. Me gusta mucho la Semana del Arte que se realiza en el cole. Estoy muy ansioso por la presentación de teatro hoy. El espectáculo de danza fue maravilloso. Mañana vamos a ver una película y tenemos un concierto de música de los alumnos. Vou ler novamente.
El espectáculo de danza fue maravilloso. Mañana vamos a ver una película e temos um concerto de música de los alumnos. Muito bem. Então agora vamos corrigir. Me gusta mucho la Semana del Arte que se realiza en el cole. Estoy muy ansioso por la presentación de teatro hoy. El espectáculo de danza fue maravilloso. Mañana vamos a ver una película e temos um concerto de música de los alumnos. Se vocês quiserem pausar aqui para corrigir ou completar, é só pausar o vídeo, tá? Lembrando para vocês que película significa filme. Cine é o cinema. Película é o filme. Escribe V para verdadeiro ou F para falso. Depois, corrige as frases equivocadas. Então, todas que forem verdadeiro, vamos colocar o V. Todas que forem falsas, vamos colocar o F e justificar, né? Descobrir por que ela está errada e corrigir. Vamos lá. Há instrumentos de viento, cuerda e percussão. Verdadeiro, né? Como vimos lá no texto das 3 famílias dos instrumentos. La flauta é um instrumento de viento. Verdadeiro, né? Nós utilizamos o sopro para tocar a flauta. Las castañuelas son muy utilizadas en Japón. Falso. Las castañuelas son muy utilizadas en España. El bandoneón es un instrumento típico de Brasil. É falso. El bandoneón es un instrumento típico de Argentina. Aqui no Brasil nós temos um instrumento muito parecido, que é a sanfona ou acordeon, mas não é igual ao bandoneon. O bandoneon é um pouco menor, um pouco mais curto e abre-se mais, né? E inclusive o som é um pouco mais agudo do que os instrumentos da sanfona e do acordeon, que muitas pessoas acham que só existe no Brasil. Na verdade não é assim. O acordeon e a sanfona, ele é utilizado em diversos países em suas músicas típicas, inclusive países do norte europeu, como Holanda, ou então até mesmo da Escandinávia. É algo bem utilizado no mundo todo. Há diversas manifestações artísticas. Verdadeiro, há diversas manifestações artísticas. Pinturas, música, dança, teatro, cinema, esculturas e várias outras. E lembrem-se, juntos no caminho certo.